Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, vamos continuar aí com esta série que eu creio que esteja sendo muito importante para a tua vida espiritual, entender as verdades que infelizmente o sistema religioso não mostra para você. Paramos no vídeo passado sobre o título de O Príncipe deste Mundo, você se lembra, né? João nos diz que tudo o que existe no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo é controlado pela concupiscência humana. Na linguagem da parábola, o mundo é o reino de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo, entendendo bem a parábola. Em João 12, o nosso Salvador anuncia que o julgamento do mundo e a expulsão do príncipe do mundo estão iminentes. Vamos lá. João capítulo 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João acrescenta a esta explicação o seguinte lá em capítulo 12, ainda no verso 31. Vamos lá. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Compreendendo? Devemos então perguntar como é que a morte do Messias é o julgamento do mundo e expulsão do príncipe desse mundo. E aí, como é que fica? O contexto provê a explicação. O Messias estava falando sobre a necessidade de autoabnegação, referindo-se ao grão de trigo que deve morrer antes de dar fruto. Tendo exortado outros a negarem-se a si mesmos, o nosso Salvador intima que ele dentro em breve, iria completar o seu programa de autorrepudiação pela crucificação. Este é o julgamento do mundo dos desejos humanos, que o estava afetando pessoalmente. É, afinal, a extinção do espírito humano que se rebela contra o Criador. Basicamente, o pensamento é o mesmo que aquele em Hebreus 2, onde o mestre é representado como destruindo o diabo ao vir com a nossa natureza débil morrendo no madeiro. Hebreus capítulo 2, verso 14. Vamos lá. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A extensão deste pensamento encontra-se em Apocalipse. Já vimos que o Salvador, o homem, destruiu o diabo que o afetava pessoalmente através da sua morte. Correto? Agora, notamos que aqueles que se identificaram com ele conquistaram o diabo no dia da sua associação com a morte do Messias, pela própria morte deles. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Vamos lá. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Conseguiu compreender, meu querido, como é que o Messias poderia acabar com o príncipe deste mundo, né? Se auto-entregando ao sacrifício. E todos aqueles que viessem após ele também estava terminando, acabando, destruindo o príncipe desse mundo. O acusador, agora acusado. Em João, o nosso Salvador liga o julgamento do príncipe deste mundo com a vinda do Consolador. Isto é especialmente interessante. Já notamos anteriormente que o diabo e o espírito do Criador eram antagonistas, né? Nós sempre vimos isso. Agora, observamos que ambos poderes são personificados nesse contexto. O Consolador, ou Confortador, ou Defensor acusa o príncipe deste mundo, que é o diabo ou acusador. Assim, o acusador é acusado. O conselho da acusação é convicto pelo conselho da defesa. João capítulo 16, versos 7 a 11 diz assim. Só que antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou repetir sempre. Se está difícil de entender, volta um pouquinho. Vai lá, começa tudo de novo.
Porque eu faço assim. Quando eu estou lendo, assistindo alguma coisa que ficou meio confuso, eu volto. Eu não continuo não, para formatar uma ideia completamente distorcida da realidade. Mas vamos lá. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Conseguiram compreender a organização de Satanás? Bom, o reino de Satanás é poderoso e bem organizado. Ele tem servos e anjos, controla principados e poderes. Como cabe a um monarca, ele tem um trono. Apocalipse capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás também tem uma religião, duas vezes referida nas cartas às igrejas da Ásia, como sinagoga de Satanás, em Apocalipse capítulo 2, verso 9, e capítulo 3, verso 9. Você já conhece. A religião de Satanás é um falso ensino sobre o Messias, muitas vezes confundido com o verdadeiro. Judas e Pedro. Existe uma sequência impressiva de pensamentos tecidos lá na narrativa de Lucas capítulo 22. Primeiro, é-nos dito que Satanás entrou em Judas. Esta residência no íntimo é sempre mútua. Se Satanás entra no coração de um homem, esse homem também entra no reino de Satanás. Bom, né? No que se refere a Judas, qualquer luta contra o pecado tinha terminado. O seu coração nem sequer estava dividido. Satanás tinha a possessão total. Bom, Pedro era diferente. Embora ele não tenha reconhecido o fato, havia um conflito de lealdades no seu coração. Juntamente com os outros, ele tinha sido ordenado vigiar e orar para não cair em tentação. A palavra vigiar realmente significa manter-se acordado. Claro, você sabe, você já aprendeu. Ele tinha sido aconselhado para estar alerta para a possibilidade de se desenvolver uma situação que o faria render-se ao inimigo. Pedro já tinha chegado tão longe, no entanto, que até o aviso mais forte já não lhe servia de nada. Ele não sentia a necessidade de alguma ajuda. Ele sentia-se muito capaz de tomar conta de si mesmo. Satanás tinha se apossado de Judas e estava tentando ganhar agora Pedro também. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32 diz assim. Vamos lá. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. O nosso Salvador orou por Pedro porque Pedro ainda não se tinha rendido completamente ao inimigo. Havia uma luta dentro dele. Quando existe uma rendição total, nem mesmo a oração do Filho do Criador pode fazer algo. É o chamado livre-arbítrio. Assim como Judas, os sacerdotes tinham tomado a sua decisão final e irrevogável, e o Criador tinha-os entregue a Satanás. Daí as palavras, vamos lá. Daí as palavras: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Você está conseguindo compreender, meu querido, o jogo de palavras que é colocado ali nos evangelhos? Está conseguindo compreender que esta luta do reinado, do principado de Satanás está em nós mesmos? Nós vamos ver também Satanás e trevas, só que não agora, no próximo vídeo. Muito legal que você continua seguindo, né, esses vídeos todos, continua prestando atenção. Muitas pessoas entram em contato comigo no meu WhatsApp, no meu Facebook, até mesmo lá no canal do YouTube. Vai lá, meu amigo, dá um pulo lá, dá um joinha, se inscreva, compartilha, peça para as pessoas se inscreverem, isso é muito importante. E lembrando
que todos estes vídeos não é para tirar a tua fé em absolutamente nada. Quer continuar acreditando que você deve ir à igreja? Vá. Ser um dizimista? Seja. Crer que aquele homem que é igualzinho a você, aquele ser humano que é igualzinho a você, tem as mesmas necessidades que você, é algo acima de você, quer continuar acreditando no seu ancião, no seu pastor, no seu diácono, no seu presbítero, continua, não há problema nenhum. Quer continuar acreditando que a Trindade existe? Também continua. E quer continuar acreditando que Satanás é um ser externo que está aí prestes a te pegar em qualquer canto do mundo, da vida? Também continua. Porque a minha intenção não é ter a sua fé, e sim fazer você pensar sempre. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.